Olá, Giovana, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. A gente aqui da Dia de Lab agradece a sua participação nessa nossa empreitada de fazer entrevistas, entrevistar 12 pessoas aqui durante o evento. Eu vou começar te apresentando, né? Você, Giovana Munhoz, da Rocha, é professora na Universidade de Tuiuti, no Paraná, psicóloga forense e clínica e analista do comportamento, doutora em psicologia pela USP. Eu queria começar te perguntando o seguinte, Giovana. Aqui, em tempos em que ecoam frases como bandido bom é bandido morto, né, como se dá a relação entre a análise do comportamento e a psicologia do crime? Eu queria ouvir um pouco as suas impressões sobre isso. Voltando, vou ter que me remeter um pouquinho à minha apresentação. Falta conhecimento para as pessoas e parece que é uma solução fácil, que o problema vai sumir e o que os estudos mostram é que os países e os estados, outros países e estados americanos, porque não foram todos os estados que instituíram a pena de morte, não tiveram redução na criminalidade, porque o problema não é a punição por si mesma. Nós sabemos que, como analistas de comportamento, que a punição não funciona. E os indivíduos nem sempre vão ter a ideia, nem sempre vão compreender a morte como uma punição. E tem muito de um extremismo baseado em, uma palavra forte, mas em falácias. Ou seja, nós ainda conseguimos levar muito pouco do nosso conhecimento científico para o grande público. Então, você vai ter algumas abordagens que fazem essa aproximação de uma forma mais eficaz, e penso que nós temos que aprender com elas, que explicam até hoje o autismo pela mãe esquizofrenizante, o crime como uma característica biológica, quer dizer, coisas que chegam no grande público. E nós acabamos por ficar mais restritos, mas não acho que nós somos fechados, eu acho que é uma questão de contextual, da onde estamos inseridos. Nós dialogamos bem na nossa comunidade, entretanto, eu sinto ainda aquela dificuldade de que nas universidades se tem a ideia de que nós não trabalhamos com desenvolvimento. Como que você vai trabalhar qualquer coisa dentro da psicologia se você não souber? Claro que é um outro olhar sobre... Não existe aquela teoria do desenvolvimento, mas você veja aquilo que é conhecido. Então, eu vejo uma questão também, Pedro, social muito forte, de intolerância. E isso acaba sendo, de alguma forma, acaba sendo... Eu não quero dizer recompensado, mas assim, acaba sendo mantido fortemente dentro de alguns grupos. Eu fico pensando assim, quanto mais movimentos sociais têm ocorrido, parece que mais reações negativas em relação a esses movimentos têm ocorrido, tentando suprimir, tentando invalidar. Então, quem que vai querer saber de bandido? Se trata, se não trata, se... A gente não investe em saúde, a gente não investe em educação básica, vai investir para entender ou para divulgar que existem programas, tratamentos. É trabalho de formiguinha. Quem faz isso é a academia. Pois é, pois é. E nós estamos passando por um momento em que a academia não tem sido tão valorizada pelo Estado no nosso país. E aí Sim. acabamos ficando de mãos atadas muitas vezes e trabalhando como formiguinhas. Parabéns pelo trabalho de formiguinha que você tem feito. Fico muito feliz sabendo que analistas do comportamento têm feito esse tipo de trabalho. Você poderia falar um pouquinho, Giovana, sobre os determinantes dos comportamentos criminosos e delinquentes? Algo resumido, eu sei que é uma pergunta hiper abrangente, mas Uhum. algo resumido. O mais importante a falar, Pedro, é que não existe uma determinação linear causal. Quando a gente fala determinantes,
Para nós é muito claro que a gente está falando de todo o encadeamento da aprendizagem mesmo dos comportamentos. Mas há uma combinação muito frequente, né, das questões da desigualdade social, da evasão escolar, por exemplo. A gente sabe que a escola é um fator de proteção. Aí, aquela questão que até foi questionada do temperamento, nós sabemos que alguns temperamentos interagem desde bebezinhos com uma forma mais abrasiva com o seu ambiente. Se não está num ambiente que é onde as pessoas são acolhedoras, onde as pessoas têm práticas educativas positivas, isso vai se exacerbar. Então, além de problemas psicológicos e psiquiátricos, você tem uma probabilidade grande do desenvolvimento desses problemas. Temos que olhar para esse todo. E é interessante, porque apesar da gente trabalhar com tipologia e saber que tem coisas em comum entre os tipos criminosos, quando você conhece a história, há uma particularidade sempre de cada indivíduo. Então, o importante é a gente saber que essa determinação ela é multicausal, o comportamento é multideterminado mesmo. Uhum. Interessante. Eu gostaria de saber um pouco mais a respeito das tipologias, quando se fala de estupradores, né? Você tinha comentado a respeito de tipologias do oportunista, o raivoso. Poderia falar um pouquinho mais sobre esses tipos e se porventura você tiver algum exemplo que ilustre um pouco do que você está falando? Olha só, eu vou pegar esse exemplo do oportunista, é muito bom. De novo, nós vamos cair na questão da história de aprendizagem de cada um. Então, você pode ter um indivíduo que cometa crime de estupro, que mantenha o padrão oportunista, e aí a gente vai olhar, ele foi mantido de alguma forma, e tem características até de ativação do organismo e aprendizagem em relação ao comportamento sexual. Tem tudo isso quando você avalia um estuprador. E aí você tem aquele que é o que planeja, é aquele que antecipa, é aquele que cria a condição. Então, quando você observa isso, você entende quais os processos os quais fazem parte daquele repertório, e você consegue, então, fazer a previsão, né, que está lá no conceito da nossa ciência, probabilística, obviamente, daquele indivíduo reincidir, daquele indivíduo cometer um crime mais grave, daquele indivíduo fazer uma progressão dentro do próprio estupro, porque ele pode, no início, ser oportunista e ele pode caminhar lá para um sádico de alta competência, aquele que vai super planejar tudo. Então, a tipologia, assim, e como eu disse no curso, ela seria muito útil para que a gente desse tratamento diferenciado, não no sentido de segregar, mas de atender as necessidades daquele indivíduo para o cumprimento da pena. Ninguém está falando de não cumprir pena, ninguém está falando que bandido tem que ficar solto, criminosos tem... Não, nós temos uma lei, né, uma contingência cultural, e a gente tem que... isso faz em vários pontos que a nossa sociedade funcione. Já fiz a crítica dessa lei retributiva, mas, enfim, é a que a gente tem para hoje. Entretanto, a não compreensão de que nem todos os criminosos eles não são iguais, ela massifica o crime, e talvez até, eu não tinha pensado nisso, agora que eu pensei, e talvez isso esteja relacionado com a pergunta que você fez, Pedro. Os indivíduos perdem, eles deixam de ser indivíduos, eles passam a ser um número que está lá na cadeia, e aí, que empatia que eu vou ter, que preocupação que eu vou ter? Aí morra mesmo. Pois é. E olha, é interessante, porque se você consegue intervir, imagino, né? Se você consegue intervir enquanto a pessoa ainda é um oportunista,
você evita que essa pessoa desenvolva um repertório, amplie o repertório até se tornar um Isso SAR, mesmo. né? Então, o sistema prisional tem tudo a ver com isso, com como você dá oportunidades para que essas pessoas se reabilitem ou se especializem no crime. É muito complicado, né? E eu tenho experiência, Pedro, dentro do programa que eu participei com a Paula, a psicoterapia era comigo. De 11 adolescentes que eu atendi exaustivamente, alguns casos todos eram, assim, tinham comportamentos graves, muito violentos, mas 2 eu não tive sucesso em absoluto, eram meninos com indicadores de psicopatia severos, e os outros todos eu tive resultados. Todos. Esses dias eu recebi, e eu choro, eu fico emocionada, recebi a mensagem de um do nada. Recebi a mensagem de um deles que estava pensando, estava com saudades, que a filha dele, a última, já estava ficando grande, que eu não conhecia, e que bom que eu apareci na vida dele e que eu salvei ele. Claro que é a forma da pessoa se expressar, mas você vê que você fez diferença. Então, não interessa que foram 9. Esse cara era um cara complicado, perigoso, e hoje ele é pai de família. Trabalha, tem trabalho, adora o trabalho. Então, você tem que dar a condição. Eu não estou dizendo que é fácil. E relato lindo, né? Um relato que valida toda uma história de esforço profissional de um psicólogo que escolhe essa área para trabalhar. Giovana, obrigado. Acho que temos uma entrevista. Essa foi mais uma da Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento. Obrigada pelo Bora, convite. vamos para a segunda? Vamos. A gente vai para a segunda e depois, de repente, você pode fazer um agradecimento. Eu te cortei, me desculpe. Tá legal. Bom, Giovana, agora a gente vai para a parte mais gostosa da conversa, né? A gente vai para a parte... Eu queria saber um pouquinho sobre a tua formação profissional, mas em especial saber sobre uma pessoa que foi referência na tua trajetória profissional e que, de alguma forma, gerou algum impacto. E se você puder contar alguma história que marcou a tua trajetória, também ficaria feliz. Então, eu não vou conseguir nomear uma só. Eu não consigo, acho injusto. São muitas pessoas, né? Agora há pouco falei do Todorov, que para mim foi assim um abrir de olhos para além da ciência do comportamento aplicada à prática clínica. O Isaías Pessotti, adoro, de paixão, também aquele pensamento questionador, reflexivo, aberto, né? Saída da caixinha, quer dizer, conversar com outras, olhar para outras epistemologias, enfim, isso te fortalece na tua visão de mundo. Então, as discussões sempre fomentadas por ele são belíssimas. A Yara Berman, na questão da clínica, eu entendi com a Yara, eu já era formada, tinha feito uma pós-graduação, que o que eu tinha aprendido não era análise do comportamento. Foi com ela que eu aprendi. A Paula Gomide, não tenho nem o que dizer da Paula. A Paula é uma pessoa que dá oportunidade para as pessoas, é uma pessoa que é generosa, a gente pensa muito parecido, de que a gente se une sempre a alguém que tem alguma coisa para discutir, oferecer para a gente, de troca de conhecimento. Então, é uma pessoa, além de brilhante pesquisadora, é um super exemplo. O Roberto, o Denis, são pessoas assim de muita... que são referência, de fato, para mim. Às vezes eu penso assim, como será que aquele fulano faria nesse momento? Então, são muitas pessoas. Talvez tenha deixado de falar... Não é à toa que o Denis Damiani está por trás desse projeto que a gente está tocando aqui. É uma pessoa super empreendedora dentro da análise do comportamento, sempre com ideias novas, e uma pessoa que acaba construindo e tem deixado essa marca aqui na Terra, né? E vai deixar esse legado de alguém que produziu muito, fez muitas coisas, divulgou muito o trabalho da nossa.
E você tem alguma história que você queira compartilhar com a gente para deixar registrado? Alguma história relacionada à análise do comportamento, alguma coisa que tenha marcado? Puxa, tem tantas, que difícil. Eu quero falar de uma forma geral, Pedro. Esses dias eu peguei um mapa, acho que era algum aplicativo, alguma coisa, para você marcar onde que você conhecia. Lugares do Brasil você conhecia, o que você não conhecia. E eu tive naquele momento uma clareza de que a análise do comportamento me possibilitou conhecer o Brasil quase inteiro, conhecer essa diversidade, porque nós somos muito diferentes aqui dentro, né? É um monte de país dentro de um só. E fazer amizades, eu tenho assim amizades nossa, que eu vou levar muito para a minha vida, e que foi a análise do comportamento que me proporcionou. Então também talvez eu seja injusta, mas as primeiras pessoas que me vêm assim, a Lu e a Jana lá do Transformação da Bahia, o Sandro Iego lá da Bahia também, quem mais? Tanta gente, pessoal de São Carlos, que eu conheci lá em São Carlos, a Aninha Arantes, lá do Ceará, o Léo, o Valberto, então a Denise, eu amo a Denise. Então eu tive a oportunidade isso, a análise do comportamento só me trouxe coisa boa. O contato na academia, eu tenho vários alunos que ficaram meus amigos pessoais mesmo. Então, eu acho que são muitas histórias, mas que o resumo é assim, a análise do comportamento mudou minha vida totalmente, exemplificando com essa questão de poder conhecer pessoas, de ter contato com muita gente diferente, então tem muita coisa legal, mas eu não consigo pensar uma única. Tem uma que é engraçada. Eu fui participar da JAC da USP, e aí eu já tinha contato com o Todorov época, porque eu era conselheira da ação depois do almoço, perguntaram se ele queria... Travou muito. Eu só ouvi você falando assim, eu tenho uma engraçada, e aí dali para frente travou, não ouvi mais nada. Você gostaria de começar de novo essa parte? Não, claro que não. Só deixa eu fechar aqui, Pedro, meu WhatsApp, porque fica fazendo barulho, né? Atrapalha. É que eu tô naquela... tô com a internet e não voltou a luz ainda. É mesmo? Você tá na internet do celular. Estou na internet celular. Por isso que tá ruim. Então, assim, a situação engraçada foi, eu fui convidada para a JAC da USP, uma delas, eu fui já em mais de uma, adoro, eu amo a USP. E aí, cheguei lá, estava o Todorov lá, ele tinha apresentado, eu cheguei no meio da manhã para apresentar de tarde, ele já tinha apresentado, estava lá sentadinho. Aí o pessoal da organização perguntou se ele queria ir para o hotel, descansar, e ele falou que não, que ele ia ficar assistindo. Quando ele falou que ele ia ficar assistindo, eu falei, Jesus, esse homem vai me assistir. E aí foi tão divertido, foi tão legal, porque eu cito ele muitas vezes. Cito outras pessoas, mas eu cito muito. E ele, assim, ele me incentivou, ele fazia assim para mim, porque eu comecei dizendo, já estou muito nervosa que o Todorov está aqui. E daí eu falava, ele fazia assim para mim, fazia assim. Nossa, um fofo, um querido. Perdi o medo de falar na frente dele. Depois esteve em Londrina uma vez, quando eu vejo, tá lá sentado Roberto e Fatiminha, Todorov, a Verônica é uma referência para mim também, Verônica de Londrina, e eu ia apresentar, eu fiquei, essa vez de Londrina também, eu falei, Jesus, por que vocês não vão tomar um café, não vão... Eu acho que você está virando referência também e não percebeu ainda, Giovana. Né? Acho que as coisas estão... Você também já tem esse lugar, acho. Giovana, eu quero te agradecer muito
por ter topado participar tão prontamente da nossa entrevista. Foi um prazer enorme te conhecer, com essa simpatia toda, com esse sorriso largo, falando de temas tão difíceis, né? Obrigada. E tomara que nós tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente algum dia. Ai, se tudo der certo no que vem, estaremos todos juntos. Exatamente, com 30 anos de ABPMC no ano que vem, né? Fazemos 30 anos. Isso aí. Bom, acho que temos uma entrevista. Essa foi mais uma da Dia de Lab, uma plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento. Muito obrigado, Giovana. Obrigada a vocês pelo convite, adorei.